né? Muito bem. Olha aqui, ó. Corinthians entra em acordo com a LFU e parceria com o Flamengo. Como é que fica isso aqui, meu amigo? Contrato em vigor com a LFU, que vai de 25 a 29, total para todos os clubes PVC e JP na tela. É uma sopa de letrinhas, JP, PVC, e vamos que vamos. Muito bem. Olha aí, ó. Corinthians, Osmar Stabile, hein? Presidente do Corinthians, tá aí, coitado. Transferban, tá com um monte de bucha para resolver, hein? Contrato em vigor com a LFU, tá aí na tela, total para todos os clubes, 1,6 bilhões em 25, pode chegar a 2,2 bilhões até 29. Novos contratos com a Record e o YouTube, ganhos do Corinthians com placa 55 milhões. Afinal, pegou bem ou pegou mal essa aproximação do Corinthians com o Flamengo, hein, Rodrigo? Então, não dá para dizer ainda. Por quê? O Corinthians vive um momento de instabilidade política grande, né? Ainda não tem um presidente em vigor. Então, tem vários grupos que estão em volta do Osmar, e ele mesmo tem feito várias conversas, mas fica-se uma dificuldade para você poder tomar uma decisão de fato, né? Uma decisão qual vai ser o rumo que vai entrar o Corinthians. Ele tem como opção esse acordo do Flamengo, que é o Flamengo propôs, que é a partir de 2030 os dois negociarem juntos, tanto propriedade comercial quanto propriedade de TV, e aí eles fariam tudo juntos. A gente contou isso da última vez. E do outro lado, tem pessoas na corrente da diretoria que defendem que o Corinthians faça um empréstimo de 50 milhões com a LFU, que é o atual, quem tem o contrato de TV atual do Corinthians. E aí esse contrato seria estendido por mais um ano, teria uma preferência de mais um ano para a LFU, para ela continuar a vender os direitos do Corinthians pelo menos mais de 2030. O que é meio complicado, porque 2030 é só mais um ano, né? Não seria um ciclo. E o Corinthians, de qualquer jeito, estaria preso. Né? Estaria preso e não poderia, independente se ele vai acertar com o Flamengo ou não, mas ele não poderia, os direitos dele teriam que ser vendidos pela LFU. Ele tem um acordo hoje muito bom com a LFU. Tem um direito garantido ali, de 215 milhões, é o valor que eu sei, e que pode crescer conforme crescer as receitas. A gente está dizendo aí, teve uma renovação da Record e do YouTube, a Live Mode diz que vai saltar para 2,2 bilhões, o valor do contrato total, né? A gente ainda precisa ver, não dá muito para comparar e saber o quanto que o Corinthians vai ganhar, porque tem um monte de regra. Eu acho que quem está fazendo isso está chutando de uma forma bem aleatória, digamos assim, né? Mas o que dá para saber é que teve um reajuste, e esse reajuste pode implicar, sim, num aumento para o Corinthians. Então, o que eu ouvi é que o Corinthians vai acabar que não vai poder tomar uma decisão nesse momento. Ele vai esperar ter a eleição no Conselho e o presidente definitivo para decidir entre as correntes aqui o que cada um quer de decisão a partir sobre vai com o Flamengo, vai com a LFU e antecipa um contrato, vai com ninguém, continua com seus direitos em aberto e em 2030 negocia de outra forma. Isso vai acabar que vai ficar para o presidente em definitivo, mesmo as partes que estão conversando com o Corinthians estão entendendo que vai ter esse tempo aí de maturação do clube. Muita gente está levando várias propostas para o Corinthians que são soluções para a crise de hoje e soluções futuras. Mas o clube vai ter que esperar ter esse cenário da eleição do conselho para tomar uma decisão de fato, né? Se o Osmar vai ficar, vai ser eleito, né, para o mandato tampão, se vai ter outros candidatos, já se falou em Roque, um cara da XP, enfim. Eu acho que não vai ser assinado agora antes de sair a eleição. Mas isso é o que está na mesa para o Corinthians. Aí, esse termômetro político, o PVC vai saber dar uma letra para a gente, porque também é injusto, né? Os caras decidirem isso agora, tem que dar um tempo para o Corinthians nesse aspecto aí, eu acho justo. Fala, PVC. Não, o primeiro que assim, a tendência é o Osmar Stabile ganhar a eleição para completar o mandato. Ninguém quer esse mandato tampão. Mesmo sabendo que esse mandato tampão pode ser o próximo mandato, ele vai poder se reeleger cumprindo esse mandato tampão. Ninguém está muito afim desse mandato tampão. A gente sabe que tem candidatos como o Armando Mendonça, que dentro do grupo teria o Rosala Santoro com uma possibilidade de ser alternativa, mas aí já criou um racha no grupo. O candidato deve ser o Armando Mendonça, que foi, ele nega que tenha sido quem
quem iniciou e denunciou o escândalo Vagibet, mas todo mundo fala que nasceu partindo do Armando Mendonça, o que não tem nada demais, né? Porque se foi ele só apresentou uma irregularidade que explodiu e se confirmou, né? Então não tem problema nenhum. A gente está falando, eu não resisto ao bendito do trocadilho que o Corinthians está num período de estabilidade. Na verdade, não econômica, mas política. Estabilidade é o período do Osmar Stabile. Tem muita gente ali perto dele, porque como a eleição do Augusto Melo foi uma colcha de retalhos que juntou gente, todo mundo contra Renovação e Transparência, grupo do Andrés, e colocou o Augusto Melo ali, esse grupo é todo dividido. Então tem gente que pensa coisas diferentes. O grupo do Armando Mendonça tem gente da parte econômica que já chegou nos Maristável e disse: esse negócio de assinar com o Flamengo é uma roubada. O Flamengo está ganhando menos dinheiro de televisão do que o Corinthians, por que você vai assinar com o Flamengo? Eu acho as duas coisas roubadas. As duas coisas me parecem ruins. O Corinthians não precisa assinar com o Flamengo. O Corinthians precisa da sua própria recuperação. Coisa que ele já fez entre 2006 e 2012 para passar a ser o primeiro clube da história do Brasil a atingir 300 milhões de reais de receita. É que depois ele entrou num período de absoluta turbulência econômica e o Flamengo foi o primeiro a bater 1 bilhão de reais de receita. Veja que são dois clubes em momentos diferentes da economia do futebol que saíram de crises grandes para virarem recordistas de receita. Se amarrar com a LFU por mais um tempo, isso está claro. Ou é uma coisa ou é outra. Como a gente disse aqui semana passada, isso já ficou muito explícito. A LFU não vai adiantar dinheiro nenhum para o Corinthians se o Corinthians acertar um acordo com o Flamengo. E o Flamengo não vai fazer um acordo com o Corinthians se ele assinar com a LFU. Então, o Corinthians está num cenário, porque ele precisa de socorro, ele está num cenário que é: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E a realidade é que o Corinthians tem tamanho para ter independência dele, organizar a sua própria conta, não pedir empréstimo para se escravizar com a LFU, nem se amarrar com o Flamengo. O Corinthians tem tamanho para se recuperar sozinho. Vai dar um trabalho desgraçado, vai. Mas ele tem tamanho para se recuperar sozinho, sem LFU e sem Flamengo. Sabe, se empréstimo bancário, vai complicar mais a vida. Mas tem que organizar as coisas de algum jeito. Não pode ser não acho que tem que se amarrar em nenhum dos dois lados. E o clube, por princípio, tinha decidido não assinar o MOU, que é o MOU feito basicamente pela LFU, né? Que é o memorando de entendimento que você prendia ali de 2030 a 2039. Então, esse caminho para a LFU me parece muito mais uma coisa de precisa de dinheiro agora do que uma decisão estratégica, né? A outra parte do Flamengo, aí a gente pode discutir se é bom ou não para o clube, mas aí é uma decisão estratégica, né? Vou me associar a esse parceiro ou não. Você não está comprometendo os seus direitos, digamos assim, por uma antecipação. E aí, eu entrando nesse assunto, vou botar aqui o que aconteceu com a Leila, relacionado a ela defende que ela também não quis assinar o MOU, e defende que a liga só seja feita se você tiver a CBF participando. Ela quer que a CBF participe, e hoje o que a gente tem em relação àquele MOU é a LFU, a maioria dos clubes tinha uma tendência à assinatura, na Libra congelou completamente, a partir da posição da Leila, nenhum clube, o Flamengo já estava fora, mas o Palmeiras fora, e nenhum dos outros clubes aparentemente está embarcado nessa ideia. Se tem um ou outro só, mas gerou um questionamento interno. Essa coisa está muito congelada da assinatura do acordo comercial ali, do memorando de entendimento, depois dessa posição da Leila de pedir que a CBF participasse. Não, mas é isso que eu não entendo, Rodrigo. Assim, eu respeito todas as posições. Mas, assim, cara, por que a CBF tem que participar? Ela vai ter que avalizar. Você tem que sentar os clubes, 40 clubes, sentar, formatar um desenho, dizer, vai ser assim, é assim que a gente quer fazer. Isso aqui vai ter que ter o projeto do fair play financeiro, porque eu não vou ficar pagando conta para ninguém. A gente põe tudo no mesmo bolo, organiza, estamos aqui, estamos todos de acordo, temos uma liderança. Mas não foi isso que foi feito, né, PVC? O que foi feito foi só um acordo comercial, né? Ninguém foi discutir a liga antes, né?
Até agora Sim, foi, eu né? sei. Você tem um acordo comercial na mesa. Sim, eu sei. Mas estou dizendo o seguinte: vai ter desacordo, vai ter que sentar, chegar num projeto. E quando tiver esse projeto, a CBF vai ter que avalizar. Porque a CBF é que é filiada da FIFA. Então vem cá, por que a CBF precisa sentar na mesa junto? Primeiro precisa sentar todo mundo e ter uma. A CBF não vai ser o juiz disso. O que parece muitas vezes é que você tem interesses circulando por todos os lados, então eu preciso que alguém sente aqui da CBF para poder avalizar o que eu estou pensando. E no fundo, o que precisa ter é um projeto dos clubes que a CBF avalize, porque a CBF que é filiada à FIFA. Não entendo essa questão da lei. Ela pode perfeitamente recusar o memorando por todas as razões econômicas que estão no memorando. Por não concordar com nada que está ali, beleza. Eu acho que eu concordo contigo que os clubes poderiam sentar sozinhos e organizar eles uma liga e organizar o que eles pretendem para a liga e depois negociar com a CBF. Só que eu acho que eles deveriam negociar uma liga de fato, não um acordo comercial e depois a liga, entendeu? Eu acho que primeiro teria que ter uma liga e o produto, e aí eles depois sentavam com a CBF, ó, isso aqui é o que a gente pensou, e a CBF ia contrapor alguma coisa, e aí eles iam falar assim, então a gente pode ajeitar desse jeito. E aí, depois que você tivesse formatado essa liga, você fala assim, agora vamos discutir a parte comercial. Eu acho que esse deveria ser o andamento da coisa. É isso. Porque assim, o que a Leila está propondo... Mas eles partiram já para o acordo comercial, né? E aí já gerou um desacordo. Eu sei, beleza, tá posto que tem desacordo, mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: por que os clubes têm que sentar sozinhos e depois passar para a CBF? E sentar e analisar e aí fazer os ajustes com a CBF? E não falar a CBF tem que participar, como a Leila está dizendo. É como você dizer para as galinhas que elas vão sentar com a raposa. Não é exatamente assim, evidentemente. Mas vamos dividir o milho, vamos perguntar para a raposa quanto a gente vai ter de milho? Então, mas não, eu imagino que eu a não acho que presença da é CBF. raposa, mas eu tendo a concordar com você. Pois é, mas imagino que a exigência de ter a CBF perto é para fazer essa intermediação, a gestão política disso. Porque, como A CBF, bem disse, fala, Rodrigo. não, a posição da Leila é que ela entende que a CBF é o órgão regulador do futebol. Ela fez até uma comparação assim. Na Crefisa eu sou regulado pelo Banco Central. Não, Na minha mas faculdade eu sou regulado pelo Ministério da Educação. E a CBF é esse ok. órgão regulador. Essa é a posição que ela entende, entendeu? Então, mas é o que o PVC está dizendo no final, né? É ela que vai, ela que é filiada à Ela vai FIFA. regular no fim. Ela vai ter que regular no fim, ela não precisa sentar na mesa. Não, eu não vou fazer se a CBF não sentar na mesa. Peraí. Nós vamos fazer aqui. Depois a CBF vai ter que avalizar. Porque eu não vou fazer a Liga Pirata da Colômbia. Né? A Liga Pirata da Não, Colômbia, para quem claro. não sabe, ela foi lá na Argentina, os jogadores em greve, pegou os jogadores e falou assim: eu pago para você, não pago para o seu clube. Montou uma Liga Pirata. Por que ela montou a Liga Pirata? Porque de 48 a 53 durou, porque a Liga Colombiana, a Federação Colombiana, não era afiliada à FIFA. Isso não pode acontecer no Brasil. A Liga Brasileira não vai ser pirata. Então ela vai ter que ser avalizada pela CBF. A CBF é que é filiada à FIFA. Então não adianta você falar, não, a CBF vai sentar na mesa. Não. Você vai, vamos sentar, vamos fazer. Tá isso claro. aqui que a gente quer. Beleza. CBF, tô aqui, ó. A gente quer isso aqui. Você tem alguma observação? Tá claro, tá muito claro. Bom, meus amigos, mas afinal de contas, o que está na mesa do Corinthians, Rodrigo? JP, manda pro ar aí. O que tem na mesa do Corinthians aí, ó? Como é que tá? Ó, Flamengo, É isso. direitos de TV, fala. É o acordo que a gente relatou aqui com o Flamengo, todos os direitos Uhum. comerciais e todos os direitos de TV negociados em conjunto pelos dois. Ele não assina o MOU e ainda, além disso, uma parceria estratégica que envolveria outras ações de marketing, enfim, uma parceria institucional dos dois lados. E do outro lado, a LFU teria uma renovação de pelo menos um ano, a proposta está na mesa, com um empréstimo / antecipação de 50 milhões de reais que entrariam agora, e aí você teria, o Corinthians em troca daria pelo menos mais um ano com a LFU representando os direitos dele, né? Que aí tem essa questão que não é um ciclo inteiro. Então ela vai representar só para um ano, vai fazer um acordo com o Corinthians só para um ano, tem uma complicação aí dessa questão. Mas essas são as duas coisas. Tem gente que acha que tem outras coisas que vão estar na mesa do Corinthians,
até ter um presidente definitivo.